noite a todos. É com muito prazer que a Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, dá início a mais um ciclo de palestras. Nessa edição, abordaremos o tema Principais infecções no pós-enchente. Depois da tragédia climática que ainda vivenciamos, um dos principais riscos para a população é contrair algum tipo de infecção. Embora tenha se falado muito em leptospirose, diversos outros tipos de infecção também podem ocorrer, como hepatite, diarreia infecciosa, infecções de pele ou mesmo infecções respiratórias nas pessoas abrigadas, além de acidentes com animais peçonhentos e outros. Nosso evento de hoje conta com a parceria da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Para conversar conosco sobre esse assunto, contaremos com os colegas, o Dr. Fabrício Mota, infectologista pediátrico e chefe do controle de infecção e infectologia pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, mestre em saúde da criança e adolescente pela USP de Ribeirão Preto, Dr. Paulo Guever, infectologista e pesquisador do Instituto de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, coordenador do Núcleo de Vacina do Hospital Moinhos de Vento e diretor científico da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Doutora Ana Amélia Bones, médica de família e comunidade, gineco-obstetra com especialização e trabalha na atenção primária de Porto Alegre pela Santa Casa de Misericórdia. Nosso encontro será mediado pelo professor Ayrton Stein, que é professor titular da Saúde Coletiva da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre e também é membro do Conselho de Representantes da Higgs. Eu sou Guilherme Napp, sou diretor científico cultural da Higgs e, em nome da associação, gostaria de agradecer a todos os presentes. O ciclo de palestras é uma atividade científica destinada não só a médicos e profissionais de saúde, mas ao público em geral e todas as pessoas interessadas. É uma ação de educação em saúde que visa prestar um serviço à comunidade com assuntos relevantes e que busca trazer conhecimentos e informações de qualidade, de fontes confiáveis, para ajudar a população no meio desse monte de informações contraditórias que a gente vê, principalmente em redes sociais. Eu convido, então, o Dr. Ayrton para fazer a moderação e iniciar os trabalhos. Bom, então é um prazer poder participar nessa noite dessa atividade. Agradeço ao Guilherme, à diretoria da Higgs e os colegas que se dispuseram a participar, que já foram apresentados pelo Dr. Guilherme. Então, as mudanças climáticas podem afetar a incidência e a distribuição de muitas doenças sensíveis ao clima, principalmente as doenças infecto-contagiosas já citadas pelo Dr. Guilherme. Certamente, esse evento climático extremo que ocorreu aqui na nossa região, no nosso estado, ele impacta a qualidade de vida das pessoas. E, além das doenças infecto-contagiosas, também aumenta a ocorrência de problemas na saúde mental e as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e aí não dando continuidade ao tratamento de doenças crônicas. One Health, que em português é traduzido como saúde única, que conecta humanos, animais e o meio ambiente, mostra a importância de um atendimento integral, principalmente à população mais vulnerável. E, como sabemos, é muito importante na ocorrência, principalmente nas zoonoses, como ocorreu na Covid-19, decorrente até dessas mudanças climáticas. E agora, esse evento climático extremo, temos infecções que certamente devem ter atenção nos serviços de saúde, e é isso que a gente vai comentar com os três colegas que vão apresentar logo a seguir. E também é uma preocupação, antes do início da nossa atividade, a gente também discutiu sobre o atendimento médico, ficou ainda mais complexo, mais desafios em função da resistência antimicrobiana. Isso também a gente vai abordar ao longo da nossa discussão. Então, eu convido inicialmente a doutora Ana Amélia a apresentar a sua experiência como médica de família no atendimento em serviços de atenção primária próximos dos desabrigados. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, toda a comissão da Higgs e ao professor Ayrton Stein. Meu nome é Ana Amélia, eu sou médica de família e comunidade, como eu fui apresentada. Normalmente eu trabalho na unidade de saúde Navegantes, contratada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e
Diante desse evento climático, a rotina de boa parte das equipes de atenção primária à saúde mudou. Mudou como? Para atender as pessoas vítimas de enchente, que se encontram em inúmeros lugares. Então, para dividir o recorte com vocês da população que eu atendi pessoas em situação de rua, que estão nas enchentes, as pessoas das ilhas, que estão na beira das estradas, pessoas que estão nos abrigos, abrigo da Brigada Militar, o Abrigo Vida, e atualmente eu atendo pessoas que estão na região norte da nossa cidade, Humaitá, Ilhas Navegantes e Zona Norte, mais na parte do Sarandi. Então, a realidade que a gente encontra dos quadros foram múltiplos. Inicialmente, nós tínhamos a questão do momento imediato da enchente, em que as pessoas perderam seus documentos, roupas, a casa, que saíram sem questão dos seus remédios, e foi um atendimento emergencial. Então, imagine, por exemplo, um diabético, mesmo que esteja num abrigo seguro, longe da sua insulina, das suas medicações, mas existem outros contextos que precisam também ser avaliados. A questão da saúde mental, que já vinha numa situação muito delicada, com a questão do Covid, do isolamento, em que as pessoas perderam seus negócios, suas casas, perderam entes da família, e questões de atendimento de quadros mais agudos. Então, atualmente, por exemplo, eu atendo diariamente pessoas que estão limpando as suas casas e cortam as mãos com objetos, porque na lama a gente não consegue identificar cacos de vidros, animais peçonhentos, muito pisar em parafuso, pregos, acidentes com pérfuros cortantes e quadros infecciosos, de contato de muito tempo de umidade da pele, em que pode desenvolver dermatites fúngicas, dermatites pelos produtos químicos que estão ali presentes, quadros de infecções bacterianas pelo contato da lama com a água contaminada, então muitas lesões de pele, quadros respiratórios por ter permanecido na água, no frio, ou as casas que as paredes, apesar da casa estar vazia, as paredes estão muito úmidas, então fazendo com que o nosso frio, o nosso inverno apresente piora de quadros como, por exemplo, asma, nesse momento, rinite, e, como esperado e divulgado na mídia, muitos casos de suspeitos de dengue e leptospirose e hepatite A e quadros de gastroenterite, ao ponto que, pela uma norma coletiva do Estado, atualmente nós que trabalhamos na linha de frente, quando atendemos uma pessoa com febre, mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações, em que a gente não tem uma causa definida, a gente começa com investigação para a pluralidade desses casos, como leptospirose, dengue e hepatite A, a investigação, e como tenta fazer um manejo clínico, um tratamento, para que a gente não deixe de suspeitar e manejar e tratar essas doenças. Então, isso ocorre, inclusive, nas barracas, nas tendas, nos pontos de atendimento, pelos profissionais da atenção primária à saúde, para que a gente não tenha mais casos de morte por leptospirose ou casos graves de dengue. Também na atenção primária, nós temos trabalhado muito com a questão das vacinas, em especial com a vacina do tétano, para as pessoas que não estão em dia e têm se colocado em situações de risco, porque, como eu falei para vocês, mesmo que não seja uma equipe socorrista, quem está trabalhando na questão da limpeza das casas, especialmente nas casas com lama, né? A pessoa pode ter um contato, um corte, um machucado,
inesperado, principalmente se não usam os materiais de proteção. Outra coisa importante para dividir com vocês é que o uso da água sanitária, do hipoclorito, ele deve ser cuidado para que seja 400 ml de água sanitária para 20 litros de água para se fazer higiene. E que deve se usar a máscara para evitar e manter o ambiente muito arejado, para evitar a intoxicação da inalação da água sanitária. Então, caso tenha dúvida da proporção, pode procurar um de serviços de atendimento que o profissional de saúde ajuda a calcular a dose para fazer a limpeza na quantidade correta, né? E temos ainda, apesar do frio, os casos de dengue, com a presença da questão do Aedes aegypti ficando. Então, eu, por exemplo, hoje atendi caso de dengue confirmado, em que a gente continua a investigação. Então, existe uma pluralidade de sintomas. Os serviços de saúde têm funcionado, inclusive algumas unidades nos finais de semana, de forma gratuita e sempre dando preferência, quando possível, de medicações que tenham na linha de doação ou que tenham na linha de assistência pelo SUS, né? Eu fico à disposição depois para a gente conversar mais e tirar dúvidas sobre esses temas todos em que eu falei para vocês. E ou, caso tenha dúvida de qual unidade está aberto os pontos de atendimento, o site da prefeitura divulga diariamente os horários e os locais de atendimento. Obrigada. Muito obrigado, Ana, e já gostaria de estimular os participantes a colocarem pelo chat as perguntas dirigidas aos apresentadores. Então, vou convidar o Dr. Paulo, né, para apresentar como é que está sendo a experiência num hospital de referência, né, e como tem sido essa experiência de doenças infecto-contagiosas, principalmente no período pós-enchentes, né, como é que está sendo o manejo, como é que está sendo a frequência dessas condições. Boa noite, professores. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a comissão da Higgs também por esse convite para falar sobre um tema tão relevante e tão atual, né? Mesmo tendo passado algumas semanas aí do início dessa catástrofe climática que nem o senhor bem apresentou, né? É importante nós observarmos como uma catástrofe climática ela altera tantos elementos da nossa sociedade e da nossa dinâmica de vivência no dia a dia, que traz elementos, fatores de risco para várias situações, né, em diferentes momentos. Então, são desafios dinâmicos aí em relação às questões de saúde, né? Como a Ana expôs muito bem, né, desde o do início das enchentes ali, né, com riscos de afogamento e semi-afogamento com a ingestão de água, né, potencialmente contaminada, e a gente não pode esquecer que a água da chuva, dos rios, enfim, se misturou com as redes de esgotos, né, trazendo bactérias, enfim, que são grandes causadoras de doenças diarreicas infecciosas, vírus também, e, e esse contato com a água, no primeiro momento, ele também traz um risco de leptospirose, né? Então, leptospirose, hepatite A e doenças infecciosas diarreicas. Num outro momento, logo em seguida, nós tivemos os resgates, né, de situações muito extremas, né, de dentro de domicílios. Então, o risco de cortes, de ferimentos, né, nos faz lembrar do contato dessa mesma água contaminada e também do solo, né, com a pele aberta e o risco de tétano, de infecções cutâneas. Então, são outros riscos que vão se apresentando, né? Muito teve também o salvamento dos pets, dos animais de estimação, né? E esses animais também estressados e amedrontados aí com toda a situação, acabaram arranhando, mordendo, enfim, os socorristas e os voluntários, e também, por sua vez, né, causando ferimentos com risco de infecção bacteriana, né, pela flora típica de cada animal, né? E também pelo risco de transmissão de raiva, né? Então, muitas vezes esses animais não tinham mais os donos, não tinham mais o registro de vacinação antirrábica, e isso aí expôs a muitas pessoas, né, a esse risco de transmissão da raiva. Num outro momento,
nós temos, então, essas pessoas sendo resgatadas, né, e acolhidas, principalmente os desabrigados, mas os desalojados também, em grandes locais, com aglomeração de pessoas, e essa aglomeração nos lembra também, principalmente nessa época do ano, agora o inverno, mas o final de outono, com as temperaturas mais frias, e a questão das infecções respiratórias. E sempre lembramos da gripe, do Covid, do vírus sincicial respiratório e de outras doenças também, citamos a coqueluche, e que pela convivência de diferentes faixas etárias, diferentes públicos, desde crianças até idosos, muitos vulneráveis com doenças crônicas, pertencentes a grupos de risco e com condições não adequadas de higiene, é um ambiente propício para a transmissão. Ainda mais nesse momento que nós vivemos, não só agora, mas de alguns anos, baixas coberturas vacinais contra a gripe e contra a Covid também, para os grupos de maior risco, essa vacina, ela demora a chegar nessas populações também porque o sistema de saúde ficou desestruturado. Então, é importante nós lembrarmos dos fatores de risco, mas também da capacidade do nosso sistema de saúde de acolher essas pessoas, de levar os serviços de saúde até os abrigos. Muitas unidades de saúde foram atingidas, né? Equipes de saúde da família tiveram que ser deslocadas e puderam acompanhar as suas populações, né, as suas comunidades para os abrigos, e isso foi uma grande vantagem. Os serviços de imunização foram seriamente afetados, a sua cadeia de frio, por conta de falha de interrupção de energia elétrica, eh, contato das vacinas e de outros medicamentos importantes também com a água, né, das chuvas, contaminando eles. E, e nesse sentido, o sistema de saúde ele fica prejudicado para continuar atendendo às necessidades anteriores à catástrofe climática, mas principalmente por aquelas demandas mais agudas, né? Exigindo um esforço solidário de todas as pessoas, todos os profissionais da saúde que nem nos acompanhamos, para levar essas orientações, esse atendimento e os tratamentos até as pessoas, né? Lembramos também a questão para aqueles que tiveram a exposição, né, continuada, os socorristas, os voluntários à água contaminada, num documento elaborado pela Sociedade Brasileira de Infectologia em parceria com a Sociedade Gaúcha de Infecto, analisando a questão do uso da profilaxia para a leptospirose, né, com antibióticos, e isso certamente contribuiu para diminuir o número de casos. E também, né, a questão do retorno dessas pessoas para suas residências, e principalmente tendo a questão da remoção dos entulhos, dos móveis e outros materiais que têm que ser descartados, né, que nem a Ana comentou ali, dos ferimentos. Então, tem uma segunda onda de ferimentos e, de novo, o risco de contaminação por tétano, por bactérias, né? Os animais também, né? Importante lembrar de um esforço para a vacinação dos animais contra a raiva nesse momento. E, e nesse sentido, também a manipulação de produtos químicos para limpeza é sempre importante, não é um risco infeccioso, né, mas vem dentro desse contexto que não se devem fazer misturas, devem seguir orientações dos órgãos sanitários, né, em relação às quantidades corretas para fazer as misturas para higienização, para desinfecção, e também usar os equipamentos de proteção individuais, né, adequados, luvas, botas, macacões impermeáveis, máscaras, óculos também para proteger a mucosa ocular também. Então, todo esse movimento é muito dinâmico e nós estamos vivenciando essas várias ondas. Agora, com as últimas chuvas, vivemos também um aumento do nível de água em alguns locais. Esses riscos também estão associados com o deslocamento de outros animais do seu lugar de origem, então propiciando um contato mais frequente, né, com animais, e aí nós temos os acidentes com animais peçonhentos, né, cobras, escorpiões, aranhas e também outros animais que podem causar ferimentos.
Então, é importante usar o equipamento de proteção individual e também afastar as crianças desse convívio nesses ambientes, nesse primeiro momento, até que os ambientes se tornem seguros, né? Vários movimentos foram feitos, né, para restabelecer a rede de apoio e atendimento às questões de saúde. A própria vacinação nos abrigos foi uma estratégia muito importante para resgatar rapidamente a cobertura vacinal e impedir que o sistema de saúde, que já está com unidades em menor quantidade, uma sobrecarga nas emergências, principalmente pelas demandas de infecções respiratórias nessa época do ano, que não sobrecarregue mais ainda as unidades que estão funcionando. Então, a vacinação se mostra mais uma vez importante nesse contexto em que os recursos estão diminuídos e devem ser dirigidos às demandas mais agudas. É importante também os profissionais de saúde irem até os abrigos para fazer os atendimentos em unidades móveis, até que se restabeleçam as unidades, a infraestrutura das unidades básicas de saúde. E, e nesse contexto, eu lembro sempre, professor Ayrton, que na pandemia, fazendo um paralelo, nós como sociedade passamos uma ideia errada do fique em casa, né? E isso aí causou transtorno para várias pessoas que acabaram descontinuando, né, o seu atendimento de saúde, que acabaram não procurando as vacinas de rotina, né, como costumavam a fazer, e também atrasando, retardando a investigação e o diagnóstico de doenças importantes como o câncer. Então, nesse momento, nós vimos também isso acontecer. Espero que de uma forma bem aguda e que se retome rapidamente, até porque nós temos um trabalho de resgate das coberturas vacinais muito importante que vinha sendo feito antes dessa catástrofe e que agora tem que ser intensificado. Então, mas eu sou otimista, acho que nós vamos conseguir passar por esse momento aí e todos os profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, eh, e outros, né, estão bem engajados aí para resgatar, né, e manter o melhor atendimento que a nossa população merece. Muito obrigado. E Fabrício, quem sabe também já aborda a pergunta do Marcelo, né? Faz a tua apresentação e se tu puderes incluir na tua colocação a resposta ao Marcelo, né? Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado, professor Stein. Obrigado a Higgs pelo convite, também a Sociedade Gaúcha de Infectologia. E acho que tentar resumir um pouco assim, já que o pessoal já fez uma boa apresentação, acho que a gente pode dividir as infecções numa catástrofe em três fases, né? Imediata, precoce e tardia. Acho que é interessante a gente olhar bem definida essas fases. A imediata de 4 até 4 dias, 10 dias no máximo, a gente vai ter só as lesões de pele, a gente já passou dessa fase, né? A precoce seria entre 4 a 10 dias, até 4 semanas, e a gente começa a ter as infecções respiratórias, as infecções relacionadas à contaminação de alimentos, né? Já começa a ter alguma coisa de vetores, e a tardia, mais de 4 semanas, seriam aquelas infecções que têm uma latência maior, longos períodos de incubação, e talvez a gente poderia modificar essa tardia para uma coisa mais mista, porque a gente sabe que as infecções relacionadas às exposições da enchente também vão ter as exposições dentro dos abrigos e o retorno para as casas, né? E a gente começa a ter uma mistura de tudo, porque quando as pessoas retornam para as casas, elas começam a ter novos ferimentos, então a gente volta a ter lesões, infecções de pele e partes moles. A gente vai ter tipos de infecções variadas, né? Infecções relacionadas à contaminação da água, à contaminação dos alimentos, as infecções respiratórias, como os vírus respiratórios, tuberculose, as outras infecções de transmissão respiratórias, como doença meningocócica, as infecções dermatológicas, as associadas a aglomerações, né? E a mudança do ambiente, né? Os fungos, quando a gente retorna para casa, para o domicílio. Então, a gente vai ter infecções, os riscos aumentados pelos abrigos, a gente vai ter um aumento de uma população no espaço tão pequeno, condições de saneamento que não estão adequadas, uma diminuição do abastecimento de água, pelo menos no momento inicial, as coisas melhorando um pouco mais. O abastecimento de comida, né, não é tão simples assim a gente receber doações e disponibilizar comida que esteja bem acondicionada para essa população.
Nós temos alguns grupos de pacientes que são mais vulneráveis, como os idosos, as crianças, os pacientes imunossupressos, aqueles pacientes que têm doenças crônicas. A gente vem de baixas taxas de vacinação, como o Paulo comentou, então isso também no momento de catástrofe é ruim, e como o Paulo também já tinha comentado, a falta de infraestrutura de saúde, que a gente sabe quantos postos de saúde foram perdidos nessa situação. E com tudo isso, a gente chega no quê? A gente quer prevenir as infecções, a gente então vai ter as dificuldades dentro dos abrigos de fazer um ambiente saudável para aquelas pessoas, para que elas não transmitam infecções, não adquiram novas infecções. A vacinação, que foi importantíssima, né, nesse cenário, né, Covid, influenza, e o retorno para o ambiente da casa. Tem estudos que mostram que mais de 70, 80% das infecções ocorrem quando as pessoas retornam para o ambiente. E não naquela fase imediata e aguda, precoce, como todo mundo ficou preocupado. É agora que ocorre a maioria das infecções. Então é muito importante. O que a gente precisa? Eu acho que a fala da Ana foi muito interessante, porque a gente precisa de diagnóstico e a gente não vai ter só uma suspeita de leptospirose. A gente vai ter um paciente que tem alguma doença crônica, que tem os seus sintomas da doença crônica, que vem com sintoma de febre, mialgia, e num cenário onde a gente tem o inverno, que a gente tem doenças respiratórias que causam isso, a gente tem a possibilidade de leptospirose, a gente tem a possibilidade de uma hepatite A. Então, são várias doenças que juntam e a gente precisa, para fazer diagnóstico, testes. Porque fica muito difícil fazer diagnóstico sindrômico, onde a gente pode ter dezenas de possibilidades dentro da doença infecciosa. Além do diagnóstico, a gente ter a facilidade de ter um teste para leptospirose, teste rápido para dengue, né, os testes de hepatite, testes para diagnóstico de infecções intestinais, a gente precisa também de tratamento disponível para essas doenças, quando são, no caso da leptospirose, o antibiótico, no caso da dengue, fazer um diagnóstico precoce para a gente fazer uma boa hidratação, que é simples, mas se for feita tardiamente, este paciente ele vai ao óbito. A gente sabe que com as águas iniciais os vetores meio que fogem, mas agora eles retornam todos, então as doenças causadas por vetores voltam junto com as pessoas para casa. E a gente precisa, e eu acho que foi muito importante um movimento que a Sociedade Brasileira de Infecto, junto com a Gaúcha, foi feito, junto com várias outras sociedades, é produzir protocolos, porque a gente teve que produzir vários protocolos numa urgência de 2, 3 semanas. A gente já precisa ter isso no país. A gente já teve vários desastres dentro do Brasil, então esses protocolos já deveriam estar prontos para que a gente pudesse já ter eles em mãos nos primeiros dias. Eu acho que com esta catástrofe no Rio Grande do Sul, a gente já começa a ter alguns protocolos que, quando ocorrerem novas situações dentro do país, já estão produzidos, já estão feitos pelas sociedades. Eu acho que isso é bem interessante para a gente ter um futuro dentro das mudanças climáticas. E com relação, para finalizar essa minha introdução, o Marcelo Matuzzaga, um grande amigo, traz ali para nós sobre como a gente orienta em relação ao uso de medicamentos que parte das pessoas passaram a usar de forma preventiva, tomando antibióticos antes de ingressar na água poluída. Muitos relatos de pessoas fazendo essa medida sem orientação médica em atos desesperados para prevenir leptospirose, por exemplo. Isso vem junto com a ausência de protocolos, né? Acho que a Sociedade Brasileira de Infecto, junto com a Gaúcho, foi em torno de uma semana saiu a nota técnica da Sociedade Brasileira junto com a Gaúcha. E aí já começa, não tendo uma coisa, foram uma semana, 10 dias, que todo mundo começa a dar o seu palpite, a sua orientação, e aí não tem uma coisa institucional, né? Porque, assim, depois de toda a revisão que foi feita uma indicação para pessoas de alto risco, né? Aquelas pessoas que tiveram uma exposição prolongada à água, né? As pessoas que fizeram salvamentos, ou pessoas que ficaram por muito tempo submersas, né? Pelo menos até o pescoço dentro da água, e ali que foi feita essa indicação. A gente sabe que pessoas que saíram do seu apartamento, caminharam 5 minutos dentro da água, fizeram essa profilaxia, e na literatura a gente sabe que não existe nenhum dado assim, concreto que uma exposição curta ela tenha benefício, né? Então, a partir dali foi feita já esta orientação de pacientes de maior risco, com exposição prolongada, e aí sim feita a indicação. Mas aí, como o protocolo sai, uma nota técnica sai um pouco mais tarde, aí as pessoas já começam a utilizar, e a gente sabe como é que isso
foi, mas como eu comentei, acho que é importante falar sobre isso, dessa coisa da leptospirose, porque eu acho que se deu muito valor à leptospirose e é um cenário de diversas doenças que a gente tem que estar muito atento, eu acho que vale para a gente discutir, então. Muito bom. Então, agora nessa nova colocação, até agradecer o José Renato Grisolha, que é o presidente do Conselho de Representantes da AMRIGS. Obrigado, Grisolha, pelas tuas contribuições. E ele comentou que vivenciou uma situação de risco de vida, até que teve que se deslocar bem no período de maior risco para circular no estado, né? Então, certamente ele vivenciou isso como várias pessoas que impactou diretamente, né? Então, certamente é um momento de mudança, né? E agora eu gostaria de ouvir a Ana, o Paulo e a ti, Fabrício, principalmente assim, o que fazer, né? E aí tem uma paró, como é que é? Treinei aqui, mas não. O termo é uma parábola, né? Que é muito conhecida em termos de upstream and downstream. Upstream são as fases iniciais e downstream engloba as finais, né? Então, o exemplo dessa lenda, assim, é uma pessoa vai lá na beira do rio e vê que tem uma pessoa se afogando. Aí ele vai lá e se esforça e tira essa pessoa. Aí logo em seguida tem outra pessoa e faz novamente o esforço e assim sucessivamente. Aí até alguém se dá conta, mas o que é que está acontecendo que tanta gente está se afogando? Aí vai ver lá no outro lado, alguma pessoa com doença mental está jogando as pessoas no rio com uma correnteza, né? E essa lenda aí é muito valorizar a prevenção, né? E muitas vezes, e isso eu percebo assim, principalmente participando de defesa de professores titulares que estão no final da carreira, eles começam a perceber nas suas áreas de especialidade a importância da prevenção, né? E até o Paulo citou, além dos fatores de risco, a importância da resistência da resiliência do sistema de saúde, né? Então, como que a gente pode incentivar a prevenção e se preparar para outros eventos que vão ocorrer, tanto de eventos como a Covid-19, né? Tá agora aí o H1N1, que tem risco de ter uma próxima pandemia, assim como também próximos eventos climáticos como esse, até numa região, como a gente sabe, como a nossa, que tem muita perspectiva de ter enchente. Então, queria que vocês falassem, começar contigo, Ana, aí 5 minutos para cada um, como, como que pode se fazer prevenção. Certo. Eu acho que Solução para esse problema. soluções múltiplas. Então, eu acredito que procurar as unidades de saúde e pontos de atendimento para verificar sua situação vacinal e colocar as vacinas em dia, né, que são gratuitas nas unidades de saúde, incluindo Covid, influenza, antitetânica, separar e organizar suas medicações de uso contínuo, diabéticos, hipertensos, pessoas que têm seus medicamentos de saúde mental, para reorganizar o seu uso e readequação. Sempre que tiver contato com água, lama e situações em que tenha contato com, que molhe a pele, que tenha um contato real com essas áreas, lavar com água e sabão, sabonete, assim que possível. Se tiver feridas, machucados, procurar uma unidade de saúde ou um ponto de atendimento para verificar se existe a necessidade ou não de uma quimioprofilaxia, que é o antibiótico antes dos sintomas, não fazer a ingesta por conta, porque amigos, conhecidos forneceram medicação, evitar esse tipo de conduta. Para as pessoas que estão em sofrimento psíquico,
procurar ajuda, procurar apoio, não precisa passar por isso sozinho. Para pessoas que estão apresentando sintomas, como febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, vômito, manchas de pele, alterações no corpo, mal-estar generalizado, procurar o atendimento assim que possível. Beber água de fonte conhecida, que seja filtrada ou fervida, não fazer ingesta de alimentos duvidosos. Se for trabalhar na limpeza, procure sempre que possível usar botas e materiais de proteção. Caso não consiga e realmente seja necessário, tente utilizar materiais como dupla sacola plástica dentro de uma bota normal, roupas de manga comprida, calça comprida, não usar a pele exposta. Não enfiar a mão em buracos escuros em que você não está enxergando conteúdo, animais peçonhentos, cobras, aranhas, escorpiões, eles se gostam de regiões escuras, eles podem estar ali e provocar um acidente. Sempre que possível usar repelente, vamos evitar a questão da dengue. Mantenha-se hidratado, mantenha-se conectado com as outras pessoas, isso faz bem para a saúde mental. E, na dúvida, procure uma fonte confiável, como os pontos de atendimento, para ter informações a respeito do que você está sentindo, para saber qual é o melhor passo adiante. Mantenha a casa ventilada, aberta, porque o período para secar paredes pode demorar até 15, 20 dias, né? E pessoas com saúde muito delicada, se possível, deixar ela num ambiente mais seguro e menos exposto. É isso. Procure ajuda. Muito obrigado. Bom, e aí, Paulo, qual é a tua orientação para esse grupo qualificado que está aí nos assistindo? Está sem o som. Tu está mutado. Então, professor, a Ana apresentou muito bem. Eu entendi também a pergunta no sentido de como é que a gente poderia estar preparado para uma nova emergência, uma nova catástrofe, né? Então, acho que é fundamental, né, os serviços de saúde estarem com as informações sobre os seus pacientes, né, talvez de forma digitalizada, porque muitas UBSs, elas perderam os seus prontuários, os registros do histórico dos pacientes, né? Então, se tiver isso de forma digital, acho que vai auxiliar na continuidade do tratamento, né, numa nova situação parecida como essa. A questão de não interromper os tratamentos, né, e o acompanhamento, principalmente de pacientes crônicos, né, vulneráveis, que pertencem a grupos de risco, acho que é fundamental. A questão da vacinação imediata, né, desses grupos. A criação também de sistemas de saúde, de serviços de saúde móveis, né, itinerantes, que elas vão passando nos abrigos e atendendo as demandas. Então, a questão da conexão, através de uma central, um command center, né, acho que é bem importante. E nessa questão, a parte da saúde mental também é bem importante. Também ter auxílio de outros profissionais, terapeutas ocupacionais, porque essas pessoas ficam deslocadas das suas residências, do seu modo de vida, né? Ficam aflitas, perderam conhecidos, perderam familiares, né? Então, e essas perdas são extremamente difíceis de elaborarem, então tem que ter auxílios de terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da saúde para tentar superar, né, essa fase aí da melhor maneira possível, né? Também para que elas tenham apoio para começar a retomar suas atividades, seu modo de vida, né, de uma forma segura, né, e com apoio, a solidariedade, isso aí também acho que ajuda bastante. E, e nesse sentido também a preparação, né? Quanto melhor qualquer população tiver bem assistida, né, e tiver com as suas demandas
encaminhadas, cobertura vacinal adequada e as outras doenças bem controladas, né, no seu segmento, acho que a gente vai estar bem melhor preparado para uma outra situação, né? Essas catástrofes, elas pegaram um sistema de saúde que já vinha enfrentando dificuldades, né, em vários momentos, e acabou impondo mais dificuldades ainda. Então, é importante que a gente resgate, né, ao normal, né, no dia a dia, e que tenha essa estrutura de digitalização dessas informações, de conexão, né, das demandas, e que tenha essas equipes itinerantes que vão nos abrigos atender essas demandas, né, e que vão até os pacientes. Os pacientes, se antes já tinham dificuldades de ir até o serviço de saúde, desabrigados, as equipes de saúde já têm dificuldade de saber aonde que eles estão, né? Em muitas localidades no interior, o serviço de telefone celular não funcionava, nem Wi-Fi, então dava mais um desafio, né, de se conectar e passar as orientações e usar, quando possível, a ferramenta da telemedicina, a teleconsulta e o telemonitoramento, que são fundamentais nessas situações aí. Só antes de passar para o Fabrício, tem cada vez mais estudos mostrando que o isolamento, a solidão, faz com que diminua a expectativa de vida, né? E a gente sabe que o Covid certamente impactou muito, principalmente as pessoas de mais idade, a se isolarem, e agora essa situação de não ter nem casa, né? Certamente também o isolamento é um risco. Então, no atendimento à saúde, é fundamental lidar com isso também. Fabrício, antes de passarmos para o Guilherme para fechar a nossa reunião. Então tá. Trazer dois pontos, então, sobre vacinas. Eu acho que a vacinação mudou no mundo, né? A gente, antigamente, simplesmente orientava, ó, tem que fazer a vacina, a pessoa saía da consulta ou estava no posto de saúde e já fazia. Muitas vezes passava no posto para qualquer coisa, já recebia a vacina de uma forma rápida. Hoje as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas recebem informações de todos os meios possíveis contra a vacina ou a favor da vacina. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente a orientação vacinal nos dias de hoje. A gente precisa saber pescar aquele paciente que na consulta demonstra alguma dúvida sobre a realização da vacina. E ter estratégias que não sejam de confronto é o melhor caminho, né? Hoje a gente tem uma certa, digamos, uma contra-transferência, às vezes com o paciente que é anti-vacina e já sai tentando confrontá-lo. E muitas vezes o primeiro passo é entender o motivo dele não querer realizar essa vacina. Porque quando a gente tem uma catástrofe dessa, a gente olhando que a gente tem a 98% de cobertura vacinal para determinada doença, a gente estaria tranquilo com relação àquela doença, né? 95%, 98% contra a influenza, contra a Covid, e não era isso que nós tínhamos quando teve a catástrofe para essas que são imunopreveníveis. Então, a gente trabalhar melhor a vacinação, e a gente precisa mudar a nossa forma urgente, porque a gente precisa, muitas vezes, a gente leva 2, 3 consultas para começar a mudar o entendimento daquele paciente que aquele paciente que é a favor da vacina, a gente não perde tempo, ele muitas vezes já chega com a carteira, com a vacina feita, né? Já fez a sua vacina antes mesmo da consulta. Mas é importante mudar isso, e isso todo profissional tem que começar a perceber e abolir o confronto, porque o confronto com certeza não vai levar o que a gente gostaria que acontecesse, que aquele paciente realmente tirasse todas as suas dúvidas e entendesse que o melhor era vacinar. Acho que esse é um grande ponto, porque estando com cobertura vacinal adequada, a gente, nas imunopreveníveis, a gente estará tranquilo para os próximos eventos. E com relação a antimicrobianos, né, e o aumento global da resistência, existe um termo novo. Quando eu aprendi infectologia, a gente falava em uso judicioso de antimicrobianos, né? E hoje se fala do stewardship antimicrobianos, stewardship diagnóstico, que é todos os passos que a gente deve fazer para que se use corretamente, né? Confirmando que existe uma infecção, que ela é uma infecção bacteriana, qual a melhor via para a gente utilizar o antibiótico, existe mesmo indicação, nem toda infecção bacteriana muitas vezes precisa um tratamento sistêmico. Então, tudo que a gente precisa ser feito para que se use isso não é
para o infectologista, né, isso são para todos os profissionais, né, desde o cirurgião ao clínico, né, as profilaxias cirúrgicas se usa bastante antimicrobiano, a gente precisa usar de forma mais correta possível e nas infecções clínicas também. E que os pacientes aprendam que o uso do antimicrobiano é muito maior do que a resistência, né? Hoje a gente tem diversos estudos que envolvem mudança do microbioma das pessoas, né? Essa mudança de toda a microbiota, né? O pessoal fala de, entre aspas, a flora bacteriana, a mudança dela levando a doenças crônicas, né? Como asma, como doença inflamatória intestinal, que as pessoas entendam que esse uso indiscriminado não é simplesmente levar resistência, mas também outros problemas de saúde que a gente cada vez mais está vendo, né, relacionado ao uso dos antimicrobianos desde do período neonatal, já não indo nem para a parte de infectologia e de outras doenças crônicas que ele pode desenvolver. Então, acho que é muito importante trabalhar esses dois tópicos. Acho que foi muito interessante o senhor trazer, professor, essa parte da resistência, porque isso a gente precisa trabalhar em todas as nuances dentro da medicina. Bom, eu aprendi muito, agradeço muito a exposição de todos os colegas e das perguntas que foram apresentadas. E só para sintetizar a importância, e isso que o Grisolia comentou, é a avaliação crítica das evidências, né? E esse encontro proporcionado pela Higgs é com esse enfoque. E o Fabrício também mencionou um tema que é muito importante, que é a tradução do conhecimento, né? Cada vez mais há uma necessidade da literácia em relação às condições de saúde e as pessoas poderem entender por que está sendo tomada aquela decisão e também até compartilhar a tomada de decisão com o próprio paciente. E nessa situação de desastre ecológico, aquela parábola que eu até compartilhei ali no chat aí, é para mostrar a importância da prevenção e os sistemas de saúde estarem mais resilientes com os próximos eventos que certamente vão acontecer, já estão ocorrendo até depois da grande catástrofe no início do mês de maio e já estão acontecendo logo a seguir. Então, Guilherme, muito obrigado aí pela iniciativa, que certamente vai ser o primeiro de vários eventos como esse. Então, em nome da Higgs, eu agradeço ao nosso moderador, Dr. Ayrton Stein, que é uma grande parceria nossa na Higgs, né? A gente está muito feliz que ele está no Conselho de Representantes agora. Agradecer a todo o pessoal da Infecto, né, da Sociedade de Infectologia, Fabrício, o Paulo, a Ana Amélia, convidar todos vocês a serem parceiros da gente. A gente, da Higgs, a gente preza muito essa convivência com todas as especialidades médicas, com também a interdisciplinaridade para nós é muito importante, né? Agradecer as pessoas que assistiram, né? Essa edição do ciclo de palestra da Higgs contou com a parceria da Sociedade Gaúcha de Infectologia. E lembramos a todos que nos acompanharam por aqui nesse evento para seguirem a Higgs no Instagram, no @HiggsOficial, para ficar por dentro de novidades, de eventos e informações de qualidade na área da saúde. Então, mais uma vez agradecendo a participação de todos, uma muito boa noite. Ótimo. E agradecer ao pessoal técnico também da Higgs, né? A Deia e o pessoal, Com né, Guilherme? certeza. O pessoal do Núcleo Técnico Científico e da Comunicação que sempre nos dão todo o suporte, né, para essas atividades. Muito obrigado, com certeza. Isso aí. Então, prazer compartilhar com a Ana, com o Fabrício, com o Paulo e contigo, Guilherme. Perfeito.